O brilho ao redor de Caterpie começou a ficar mais forte conforme pequenas partículas de luz preenchiam o interior da construção abandonada. Lyra deu um passo à frente quase sem acreditar no que estava vendo. Caterpie! O pequeno Pokémon olhou para ela pela última vez antes da luz envolver completamente o corpo dele. Bulbasaur despertou assustado com o clarão enquanto Shellder finalmente saiu parcialmente da concha para observar melhor. Noah sorriu cruzando os braços. Primeira evolução da equipe, hein? Lyra não conseguia desviar os olhos. Ela já tinha visto evoluções pela televisão, no Pokédex e até de longe em algumas batalhas, mas assistir aquilo acontecendo com o próprio Pokémon era completamente diferente. A luz começou a mudar de forma lentamente. O pequeno corpo de Caterpie cresceu um pouco enquanto as patas desapareciam aos poucos. Alguns segundos depois, o brilho finalmente sumiu. No lugar de Caterpie agora estava um Metapod imóvel sobre o chão de madeira. O silêncio tomou conta do lugar por alguns segundos. Então Lyra piscou devagar. Você virou um casulo. Metapod ficou em silêncio absoluto. Noah começou a rir imediatamente enquanto Bulbasaur aproximava o rosto curioso do novo companheiro de equipe. Isso é normal, explicou Noah tentando parar de rir. Metapod costuma ficar mais quieto mesmo. Lyra se ajoelhou na frente dele observando o corpo verde brilhando levemente com a luz da manhã entrando pelas janelas. Ainda assim, ficou incrível. Metapod moveu os olhos lentamente na direção dela, claramente feliz apesar da aparência completamente séria. Alguns minutos depois, os dois treinadores finalmente começaram a caminhada até o Monte Moon. A trilha subia pelas montanhas enquanto o clima ficava cada vez mais frio. Vários treinadores passavam pelo caminho carregando lanternas, mochilas enormes e equipamentos de exploração. Alguns pareciam cansados demais depois de atravessar a caverna. Outros contavam histórias exageradas sobre Pokémon raros escondidos lá dentro. Quando Lyra finalmente viu a entrada principal do Monte Moon de perto, ela parou automaticamente. A caverna era gigantesca. Rochas enormes cercavam a entrada enquanto um vento gelado saía da escuridão lá dentro. Pequenas luzes penduradas pela Liga Pokémon iluminavam apenas os primeiros metros do túnel principal. Tá, isso aqui é muito maior do que eu imaginava. Noah ajustou a própria mochila. Se ficar perto das trilhas principais, deve ficar tudo bem. Deve. Aquela palavra definitivamente não ajudava. Bulbasaur entrou primeiro observando tudo com cuidado enquanto Shellder permanecia na mochila. Metapod agora era carregado nos braços de Lyra porque, bem, ele literalmente não conseguia andar mais. O interior do Monte Moon era frio, úmido e silencioso. O som constante de gotas caindo das pedras ecoava pela caverna inteira enquanto pequenos Zubat voavam acima das trilhas escuras. Lyra segurava a lanterna com firmeza tentando não tropeçar nas pedras do chão. Como alguém vive aqui dentro? O Pokédex apitou imediatamente. Monte Moon é habitat natural de diversos Pokémon noturnos e minerais raros. Obrigada, Pokédex. Informação extremamente útil. Noah riu baixo enquanto Sandshell caminhava na frente farejando o caminho. Durante as primeiras horas, a travessia até parecia tranquila. Eles encontraram alguns Clefairy escondidos entre as rochas, vários Geodude dormindo perto das paredes e até pequenos comerciantes vendendo lanternas e repelentes dentro da caverna. O problema começou quando ouviram vozes ecoando por um túnel lateral. Anda logo! Pega todas as pedras raras que conseguir! Lyra imediatamente apagou a lanterna. Noah fez o mesmo. Os dois se esconderam atrás de algumas rochas enquanto passos ecoavam pela caverna. Dois membros da equipe Rocket surgiram carregando caixas metálicas cheias de fragmentos brilhantes retirados das paredes do Monte Moon. O chefe vai pagar uma fortuna por isso, comentou um deles. Principalmente se encontrarmos fósseis. Bulbasaur ficou irritado imediatamente ao ver as paredes destruídas da caverna. Vários Clefairy observavam escondidos ao longe, assustados demais para se aproximar. Lyra apertou os punhos. Eles estão destruindo o lugar inteiro. Noah olhou para ela em silêncio por alguns segundos. Então sorriu de leve.
Então acho que a gente vai ter que fazer alguma coisa.